Olá galera, vamos lá então, dando continuidade aqui aos nossos estudos e hoje a gente vai falar sobre história do Brasil, especificamente sobre esses três momentos aí, né? O primeiro império, o segundo império, né? E esse período aqui que é o nosso querido regencial. Eu falo querido, né? Porque esse daqui é um dos períodos em que a gente vai ter uma série de mudanças, né? Mas vamos por partes. Antes de mais nada, eu indico a você então separar um caderno, né, separar a sua caneta aí para fazer as anotações. Se você achar interessante, acelera um pouco o vídeo aí. Se achar também inconveniente, pausa, volta, enfim, faça as suas anotações, vamos estudar juntos aqui. E se você tiver alguma dúvida, anote, né, grave aí, depois me envia, tá bom? Vamos nessa. Primeiro Império. Primeiro Império, então, ele vai ser denominado aqui o primeiro momento em que o Império no Brasil ele vai ser conduzido de forma, então, independente em relação à metrópole, né, em relação à coroa portuguesa aqui. Mas é interessante a gente prestar atenção aqui sobre esse termo, né, independência. Se a gente pudesse comparar a independência, é como se estivesse nascendo algo, né? E nesse caso aqui, está nascendo esse território que a gente chama hoje de Brasil. Essa independência, ela precisa ser comprovada. E como eu comparei aqui com o nascimento, se a gente pudesse relacionar, nós, quando nascemos, a gente tem um documento ali, né? Um registro, uma certidão que vai trazer as nossas características dos nossos pais e tudo mais, as características do nosso nascimento e tudo mais. No caso desse território, nação aqui, desse estado com E maiúsculo, né, o Brasil, a gente vai precisar então de um outro documento que é a Constituição. Diferente de quando a gente pensa em independência, que geralmente a gente associa aquele quadro. Eu trouxe aqui algumas informações, depois vocês podem dar pausa. Para algumas pessoas eu já até compartilhei, mas essas informações você consegue encontrar também na internet, relacionadas a uma análise mais crítica daquele quadro da independência, né, que nós já sabemos que não é de fato uma descrição do que aconteceu ali, né? A gente tem aqui vários elementos, inclusive nesses slides anteriores que eu mostrei aqui, tem vários elementos que comprovam que essa pintura, ela foi, de certa forma aqui, encomendada, né? Mas a independência, ela vai precisar, como eu disse, de um outro fator. E no caso aqui, esse fator é a Constituição. E é interessante a gente prestar atenção que criar uma Constituição, ela não é uma coisa muito fácil, né? Porque você precisa levar em conta vários fatores. E eu quero destacar aqui para vocês, esse documento também você pode encontrar ele na íntegra. Eu só estou destacando aqui alguns trechos, mas você consegue encontrar ele na internet. Se você colocar Primeira Constituição do Brasil, vai aparecer ali para vocês. E ela vai trazer algumas informações. Aqui eu vou dar um spoiler do que vai acontecer aqui no Brasil, né? Destaco aqui esses 5 artigos que eu vou ler com vocês. Então, prestem atenção que a gente está falando de 1824. Essa Constituição, então, ela vai levar em conta aqui a língua, a escrita, né, as regras da época vigente, né? Então, algumas coisas talvez pode soar estranho aqui para vocês quando a gente estiver lendo, mas vamos lá. O Império do Brasil, aqui é a primeira coisa, é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Interessante, ok? Artigo 2 aqui, né? Segundo, o seu território é dividido em províncias. E aqui já é interessante essa expressão, porque, como eu disse para vocês, estado com E maiúsculo, a gente está falando de todo o território Brasil. Mas quando a gente quer se referir a algumas partes desse território, hoje a gente chama de estado, né? Com E minúsculo, né? O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, por aí vai. Aqui a gente vai falar de uma época em que essas demarcações eram conhecidas aqui como províncias, na forma que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. E aí notem que aqui esse Estado já é com E maiúsculo, né? O seu governo é monárquico, ou seja, vai precisar dessa figura de um rei aqui, hereditário, ou seja, também, que vai dar continuidade se esse rei sair e tudo mais, quem vai continuar o seu filho, né? Constitucional
isto é, vai obedecer aqui algumas instituições, no caso como essa que a gente está lendo agora, e representativo. E esse detalhe aqui representativo é curioso porque ele vai representar alguns interesses, vai representar algumas pessoas. Mas que tipo de pessoas que a gente está falando? É isso que a gente vai observar aqui durante esse primeiro reinado. Artigo 4º. A dinastia imperante é a do senhor Dom Pedro I, o atual imperador, e defensor do perpétuo do Brasil. Eu dou risada aqui porque, inicialmente, essa Constituição, até aqui, ela indica que a pessoa de Dom Pedro, né, como um imperador, defensor perpétuo do Brasil, carrega uma ideia de herói, né? Só que a gente vai perceber que não vai ser muito isso aí. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Lembrando que as primeiras intenções aí, de Portugal aqui no Brasil era a de catequizar a população. É claro que outros interesses eles vão circular, mas a ideia religiosa era de prevalência aqui católica, né? E na Constituição, nessa primeira Constituição, ela vai reforçar isso. Lembrando que todas as outras religiões serão permitidas, com seu culto doméstico. Então, se você tem alguma crença que não é a apostólica romana, não tem problema. Você pode fazer, desde que seja em um local reservado aí, né, particular, ou em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Então, por que eu estou frisando isso, né? Porque a gente está falando de uma população aqui nessa época, em 1828, que é muito forte a outras crenças que não a apostólica romana. Se a gente está falando de uma época em que a população aqui ela é predominantemente, né, preta, né, escravizada, e de outros lugares que vieram, fugidos ou com esperanças, é muito curioso, digamos, eu diria até peculiar, você instituir uma religião una aqui, né? Mas vamos ver o que isso vai acontecer, o que isso vai gerar, né? A transição do período colonial para o período imperial, aqui também, então a gente vai ter essa mudança da colônia, né, das colônias de modo geral, para o império, que já ganha uma forma, né, a nomenclatura por si só ela já traz esse peso pra gente, não ocorreu de modo rápido ou integral. Isso aqui é uma forma de pensamento que a gente utiliza na história como um todo, né? As transições elas não acontecem num passe de mágica, num estalar de dedos, né, no piscar de olhos. Essas temporalidades, elas demandam uma aceitação, elas demandam aí uma gerência muito específica e demorada, né? Isso se dá também em razão à parcela elitista, ou seja, os proprietários aqui na colônia, né, proprietários de terras, proprietários de mão escravizada e por aí vai, não os favorecerem significativas mudanças. Por quê? Se a colônia passa para o império, quem é que vai ter quem será o maior beneficiado aqui é o imperador. Ou seja, os proprietários, né, essa elite, ela não vai ficar do lado, né, ou não vai ser muito favorável a essa mudança. Vamos lá? No entanto, a passagem era crucial. Isso aqui tinha que acontecer, em função de a estrutura econômica ser amparada pelas negociações e comércio rural, além do uso de mão de obra escrava, desculpa. Por que é importante a gente perceber isso? Que aqui no Brasil era emergente, tinha que acontecer essa mudança, porque fora do Brasil, para se ter aqui algum benefício, fora do Brasil as relações comerciais e econômicas, elas não viam com bons olhos a mão de obra escrava. Então o Brasil ele tinha que mudar, porque senão não ia ter essas relações, né? Senão não ia aceitar, né? Era meio que proibido se relacionar com países, com nações, com territórios que ainda usassem isso aqui como a mão de obra escrava, né? Como uma ferramenta aí efetiva. Algumas províncias, que a gente já entendeu aqui esse conceito, mantinham fortes laços com a metrópole, ou seja, aqui, no caso, a Portugal, né, com os ideais ali centralizadores, enquanto outras se rebelaram militarmente. Então a gente vai perceber que no primeiro reinado, a situação ela foi um pouco complexa, porque é uma transição, né, de mentalidade, é uma instituição, é uma criação, né, de identidade. Então, muitas pessoas elas começam a se revoltar. E também vai ter o apoio do que está acontecendo lá fora,
principalmente aí nos Estados Unidos, em que ideias revolucionárias e de igualdade, elas vão começar a chegar aqui ao Brasil. E quando a gente fala dessas ideias que chegam ao Brasil, algumas pessoas se destacam, né, para se voltar contra essa mudança e principalmente com a presença imperial aqui. Eu destaco aqui para vocês a figura da Maria Quitéria. Geralmente a gente associa a figura feminina como alguém distante, né, de conflitos, de guerras. Mas aqui a Maria Quitéria, ela se torna um símbolo de coragem, né, porque ela é uma mulher que ela vai lutar aqui na defesa da independência do Brasil e principalmente na independência da Bahia aqui, só que ela age com disfarce aqui de roupas masculinas, bem parecido com o que a gente vê da Joana d'Arc lá, né? Então aqui é só um destaque, eu queria puxar a sardinha para o nosso lado, Brasil aqui, Maria Quitéria, obrigado, que foi importante e que comprova que o Brasil como um todo não estava satisfeito com o andar da carruagem aqui, né? Vamos continuar. Essa Constituição inicial que eu falei para vocês que precisava ser elaborada para colocar o Brasil de vez no jogo, né? Nesse jogo aí, ela foi concebida por uma parcela específica da população. Não era todo mundo que podia dar o seu pitaco, né? Opinar sobre como seria a Constituição. Essa primeira Constituição, ela fica conhecida então como a Constituição da Mandioca. Por quê? Para você votar, né, ali, para você falar o que você queria ou como você queria que fosse essa Constituição, você precisava provar que você tinha valores, que você tinha money ali, né? E aí, por isso a gente vai chamar de voto censitário. Essa palavra censitária, ela ficou muito conhecida aqui recentemente, porque nós tivemos um censo aqui no Brasil, em que pesquisadores iam de porta a porta para saber o que tinha em casa, o que não tinha, enfim, é basicamente isso. Então, você tem que provar que você pode votar. Outras coisas aqui a gente está falando de uma galera predominantemente branca, né? E essa galera também tinha que ser homem e com idade acima aí de 40 anos. Lembrando que a expectativa de vida aqui não passava, né, dos 50 anos mais ou menos, então ter 40 anos já era raro. Ser homem, né, e ser branco, e lembrando quando eu li lá aquela Constituição que eu falei para vocês, a população maior aqui era de pretos, né, então fica meio complicado. Outra característica dessa primeira Constituição aqui, ela era formada aqui por conservadores que defendiam uma monarquia centralizada, ou seja, era uma galera que apoiava o poder, sim, do rei. Outra galera que eram chamados de liberais, que eles falavam que o rei, ele era legal, bacana, mas só que ele tinha que ter o poder limitado, vamos com calma, reizinho. E essa primeira Constituição, então, ela vai ser elaborada sem a presença do rei. Aquela Constituição que a gente leu no começo é justamente a oficial. Ué, Pro, então significa que essa Constituição aqui não vingou? Pois é, ela não vingou. Essa Constituição, quando o rei soube, né, quando o imperador soube disso, coloquei até aqui uma imagem, ele ficou enfurecido, ele ficou bravinho da Silva e ele cessou ali, né, ele obrigou aí o fechamento da Assembleia Constituinte. E ele não aceitou essa limitação dos poderes, ele não queria que essa Constituição da Mandioca fosse adiante. E aí ele mesmo vai elaborar ali a Constituição de acordo com os seus interesses, que vão ser alinhadas àquilo que a gente leu lá no começo, que é aquela Constituição de 1824. Eu faço a brincadeira que essa Constituição, ela lembra os ideais implícitos para algumas pessoas da música. Esse cara sou eu, do Roberto Carlos, que é aquele cara que quer fazer tudo, que tudo tem que ser para ele, indiretamente ele está falando isso ali naquela canção, só que para muitas pessoas ele é bom, né? Faz parte, é uma relação meio abusiva, né? O que traz essa Constituição, além daqueles fatores que eu trouxe para vocês lá no começo? Ele vai instituir aqui o poder moderador. Nós já sabemos aí do poder executivo, né, do poder judiciário e tudo mais. Aqui a gente vai ter a instituição do poder moderador. O que seria um poder moderador? É um poder autoritário, ou seja, os outros poderes ali que votam, que vão executar as leis e tudo mais, se não for do agrado do rei, do imperador, esse poder moderador aqui ele vai falar, não quero. É basicamente isso que significa. O voto censitário vai permanecer, ou seja, a galera que tem
como comprovar a renda, que vai fazer parte e vai ser beneficiada, digamos assim, e nós vamos ter aqui um apoio da Igreja Católica, lembrando, né, um controle, melhor dizendo, da Igreja Católica, lembrando que tudo isso aqui, ele não passa do poder moderador, ou seja, o poder moderador é o superior, né? Ficou azul aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Opa! Aí. Vamos lá, próximo. Diante disso, é claro, a população não vai ficar feliz, né? Não vai ficar satisfeita. E aí nós vamos ter um dos expoentes aqui de insatisfações é a Confederação do Equador, que nada mais é do que uma organização ali, né? Assim como nós vemos em Vila Rica também, né? A gente vai ter aqui a Confederação do Equador em Pernambuco querendo se separar do Brasil. Mas essa separação do Brasil não necessariamente é uma independência federal, né? A gente está falando aqui de uma separação provinciana, uma separação que valorizasse os ideais locais ali, ou seja, pertencesse ao Brasil, mas só que as leis fossem as leis deles ali. Se a gente puder, se a gente parar, né, aqui e relacionar, nos Estados Unidos tem isso também, né? Nós temos vários estados ali, só que cada um tem a sua particularidade legal, né? Digamos assim. Então, o Pernambuco ele vai falar, não, ó, isso aí que o rei, o imperador está fazendo, não, a gente vai aqui vai agir diferente. Os apoiadores aqui dessa confederação, eles vão ser representados por essas três estrelas aqui. Essa cruz aqui da bandeira de Pernambuco também faz menção à ideia, né, da Ilha de Santa Cruz, que era como era chamado inicialmente o Brasil, o sol indicando, né, um novo amanhecer, a novidade, e esse pseudo arco-íris aqui mostrando o conhecimento. Só que essa ação, quando chega aos ouvidos de Dom Pedro, é totalmente controlada, né? E aí nós vamos ter uma repressão muito violenta, inclusive com o fuzilamento, ou seja, do líder aqui da confederação, o Frei Caneca, que a gente... por isso que o Frei Caneca tem aqui uma importância, digamos, pelo menos aqui em São Paulo, né? Tem a Frei Caneca e tudo mais, para fazer menção a esse líder da Confederação do Equador, que se voltava contra aos poderes exacerbados aqui do imperador. Diante disso, outras regiões começam a se manifestar também em relação ao poder centralizador aqui e poder moderador, né, do imperador. Os soldados e algumas pessoas ali em torno do imperador, eles promovem então uma noite de celebração, uma noite de alegria, com muita bebida e resenha, né? Vamos comemorar. Só que a gente sabe que quando o álcool entra, as verdades saem. E aí as pessoas começaram a um xingar um outro, um tacar coisa no outro, e aí esse momento ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, que nada mais é do que o conflito entre os opositores, aqueles que se voltavam contra, né, principalmente os liberais, que se voltavam contra o imperador, e os portugueses, que na sua maioria ocupavam cargos aqui de importância militar. Então, esse momento fica conhecido como a Noite das Garrafadas. Isso é importante porque vai fazer com que o Dom Pedro comece a perceber que a sua permanência aqui no Brasil, ela não é mais benquista, né? Não é mais desejada, ou seja, alguma coisa precisava acontecer. Então, é só isso que faz ele pensar nessas questões? Não, a gente vai chegar, tem outras pontas aí que precisam ser amarradas, né? A abdicação de Dom Pedro, em 1831, então, ela se efetiva. Dom Pedro retorna a Portugal e deixa seu filho de 5 anos como sucessor. A responsabilidade do rebento fica a cargo de José Bonifácio, o tutor. Então, o Dom Pedro I, diante do que está acontecendo no Brasil, não só a Noite das Garrafadas, a gente vai ver aqui daqui a pouco, mas também, né, com as Noites das Garrafadas, ele decide voltar para Portugal. Mas por que ele volta para Portugal? Porque lá em Portugal, a filha dele, sim, ele também tem outra filha lá, ela não tinha idade ainda para assumir, assim como o seu filho aqui de 5 anos. E aí ele deixa a filha a cargo do irmão Miguel. Mas por quê? O pai dele não tinha ido para lá? Pois é, o pai dele tinha ido para lá, só que o pai dele morre. E essa morte do pai deixaria a filha, né, como a sucessora. No entanto, a sucessora, já estou dando uma dica bem grande para vocês, a sucessora, né, esse artigo, esse gênero aí feminino, ele não era bem... ele não é bem observado, digamos, aqui nessa monarquia, pelo menos nesse período, né? E aí o Miguel, que deveria ficar ali no cargo até que a filha tivesse, sei lá, condições de exercer o seu cargo, ele não faz isso.
Então, o Dom Pedro I, quando descobre que o irmão dele não está fazendo o combinado, que era só para ficar no lugar ali enquanto a filha tivesse condições, né, de algum modo, enfim, ele retorna para lá, deixa o filho aqui, e aí o Brasil vai começar então o período regencial. Então, vamos lá mais uma vez. O período regencial é o período em que o Dom Pedro II, o filho de 5 anos, fica aqui no Brasil, é claro, sobre a guarda aqui, né, de José Bonifácio. E aí nós vamos ter o Brasil agora sendo governado não mais pelo Dom Pedro I, mas sim por uma outra galerinha, e a gente vai entender. Antes, vamos entender outros fatores aí que contribuíram. Essa imagem, que foi tirada por mim aqui em São Paulo, ela mostra o solário, né, um presente que Dom Pedro ele deu para uma senhora, uma jovem senhora chamada aí a Marquesa de Santos. Esse presente, ele nada mais é do que a prova. Além desse, a gente também tem um casarão em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, mas essa casa aqui fica no pátio, próximo ao pátio do colégio, aqui no Parque Dom Pedro. Ele vai ser a prova pública, digamos assim, de um relacionamento extraconjugal. Ou seja, é isso mesmo. O Dom Pedro, ele tinha um relacionamento, ele traía a Leopoldina aqui com a Marquesa, e era publicamente. Se hoje em dia já seria um escândalo, imagina na época, né? As pessoas gostavam muito da figura de Leopoldina, e ao descobrir essa situação aqui, eles ficaram mais revoltosos e desejosos com a saída de Dom Pedro I, né, aqui do Brasil. Então, mais uma questão aqui que vai favorecer a saída de Dom Pedro lá para Portugal. Aqui é um dos poucos itens que sobraram ainda, porque essa casa ela já foi comprada várias vezes, hoje em dia ela é patrimônio, mas esse aqui foi um dos poucos itens que sobraram de presente aí. Outra questão que gerou esse descontentamento foi a Guerra de Cisplatina, que é essa região aqui em vermelho, que por muito tempo foi anexada aqui, né, pelo Brasil. Hoje a gente chama de Uruguai, mas isso aqui na época tinha o nome de Cisplatina, e era interessante para o Brasil ocupar, justamente porque dava acesso aqui às áreas de navegações, né, área de comércio, o escoamento aqui, né, e entrada de mercadoria. Só que esse conflito aqui gerou maior descontentamento, né, na população, porque a gente já sabe que aqui internamente não estava muito bem, a insatisfação estava geral aqui. Eu destaquei para vocês, por exemplo, a Maria Quitéria, mas existem outros pontos que a gente vai ver mais adiante, e isso aqui gera gasto, né? A guerra gera muito gasto, além de necessidade de soldados, né? Então, motivos que levaram à abdicação de Dom Pedro I: guerras, né, gastos militares, recrutamento violento, tropas estrangeiras e liderança militar portuguesa. Que, como eu disse para vocês lá na Noite das Garrafadas, os portugueses eram os que ocupavam, né, os cargos de maior destaque. A guerra como uma das razões que distanciaram o exército do Império. Notem essa informação aqui que eu destaquei para vocês: distanciamento do exército. O exército ele começa a se distanciar do Império, começa a se distanciar da coroa. Isso é muito importante aqui, a gente vai entender depois por quê. Outros motivos econômicos, ou seja, o Banco do Brasil passava por dificuldades financeiras em função de boa parte do ouro ter sido levado a Portugal. Mas como que esse ouro foi levado? Lembra que eu falei para vocês que o Dom João, o pai de Dom Pedro, tinha voltado para Portugal? Ele não voltou vazio, né? Ele não voltou com as mãos abanando, ele voltou com a grana, com o ouro que tinha aqui. E aí a galera que permanecia aqui, os empresários, né, os comerciantes, eles precisavam de crédito e tudo mais, só que não tinha, porque não tinha de onde tirar, né, não tinha de onde cobrir, porque esse ouro tinha sido levado para lá. E aí o Brasil aqui passa por uma situação aqui, um momento muito complicado. O Banco do Brasil, inclusive, ele vai abrir falência, né? Politicamente falando, a postura de Dom Pedro no que tange à vida pessoal dividia a opinião aos apoiadores e aos que viam a partir, ou com isso, uma necessidade de ruptura. Então, como a gente percebeu, ele tinha hábitos que eram complicados, né? Eram, de certa forma, desagradáveis para a população enquanto um líder, né? E isso acabou fazendo com que os revoltosos, né, se voltassem ou se fortalecessem aí, né? E aí, diante disso, a gente tem essa imagem aqui que retrata bastante esse momento de abdicação de Dom Pedro. E aí eu queria destacar para vocês que nessa imagem
essa figura central aqui, né, ela tem uma luz e é retratada, digamos aqui, como a salvação, né, como a esperança, digamos assim, que nada mais é do que o Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, aqui que a gente vai ver entrando agora no segundo império, mas, é claro, a gente vai ter uma pausa, que é o período regencial. Beleza? Se tiver alguma dúvida, anotem e a gente volta com o período regencial no próximo vídeo. Beijo!